Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. E Rafa, buenas. E aí, Heitor, meu amigo, sempre um prazer estar aqui contigo, cara. Prazerzão, bom demais. Pessoal, Heitor, eu te ouço bem. Você me escuta bem, cara? Sim, tô ouvindo bem. O áudio tá bom? Pessoal, vamos lá. Vocês estão ouvindo bem eu e o Heitor? Sim, tranquilo. Boa. Legal. Turma, vocês conseguiram entrar direitinho no link? Deu tudo certo, nenhum problema. Beleza, então. Beleza. Bom, já estamos aqui com os participantes. Bom, vamos esperar mais um minuto aí, Heitor. Ih, já passou, 19h20. Vamos começar logo, então. Pode ser, Heitor, contigo? Oh, yes. Já tô aqui abrindo a Pode, aula. Dá para enquanto rodar vai os abrindo. slides no próprio Canva, né? Ah, cara, eu vou te passar eu vou te passar o host aqui. Aí você vê com plenos poderes, né, para passar. Turma, o áudio tá bom ou não tá? O Pedro falou que tá um pouco baixo. O que vocês estão achando? E qual que tá baixo? O Para mim meu ou do parece Heitor? num bom Tá volume. baixo, professor. Boa noite. Boa noite, meu amigo. O meu ou do Heitor que tá baixo? Baixo. Vamos ver aqui então se. O seu, do Heitor, tá bom. Hum, Ah, então, beleza. Que bom, que a aula vai ser do Heitor, né? Beleza, eu vou deixar então, eu vou tentar arrumar aqui, pessoal, mas que bom que a aula vai ser do Heitor, depois eu conserto esse negócio. Bom, vou tentar falar um pouco mais alto, porque eu não sei o que está havendo, então. É, temos aqui o Lucas Tavares também, o Heitor, que vai chefiar a pós-graduação de transtorno do neurodesenvolvimento que a gente vai fazer. Está aqui o Lucas Tavares, psiquiatra. Boa que noite, tudo bem? massa, cara. Tudo. Buenas. Que bacana. Bom, pode começar aí, Heitor. Você consegue projetar a tela? Acho que sim. Vamos lá. Muito bem. Eu espero que vocês estejam vendo a minha tela, que tem uma aula com o título Aulão Neuroimagem. E eu estou muito animado, Rafa, para hoje, porque eu vim montando essa aula nos últimos tempos e tal. E eu tive um caso especialmente dramático na última semana, mais ou menos, que tem tudo a ver com o que eu queria passar de mais importante. Então, eu confesso que eu coloquei aqui o caso ali na linha do tempo. E o desfecho, pelo menos até aonde eu tinha aqui com o paciente, foi agora à tarde. Então eu coloquei o último slide agora à tarde, que foi o desfecho que vocês vão ver. Eu achei o negócio assim, super interessante. É uma situação que é incomum de aparecer em ambiente ambulatorial, mas é um mote muito legal para a gente olhar os conceitos importantes que eu quero mostrar aqui de neuroimagem. Então, sem mais delongas, pessoal, fiquem bem à vontade para interromper, para perguntar. Aqui a ideia é aprender. Se não for para aprender, é ruim para todo mundo. Então, é para aprender e significa que vocês podem perguntar mesmo. Então, a gente quer falar um pouco na noite de hoje aí sobre essencialmente noções relacionadas à tomografia de crânio e imagem por ressonância magnética de crânio, que são
o feijão com arroz, da prática clínica e especialmente de quem vai lidar de maneira não primária com neurologia, né? É para quem está na interface com a neurologia, seja de por que lado vier, seja se vem pela geriatria, pela psiquiatria, pela clínica médica, pela nossa grande área de interface de neuropsicogeriatria ou qualquer outro caminho. E aí, eu acho que vai ser bacana a gente ir refletindo aqui de acordo com o caso clínico, e eu espero que a gente consiga, pelo menos começar a responder essas três perguntas aqui: quais os métodos mais utilizados em neuroimagem, o que eu tenho que saber para solicitar exames adequadamente, e o que eu devo saber para aproveitar adequadamente as informações dos exames. E, embora eu tenha colocado casos clínicos ilustrativos, vocês vão ver que esse caso que eu vou colocar aqui como o principal, ele é tão rico que ele perpassa praticamente a aula inteira. E eu coloquei todo o restante em função dele. Vamos ver se vocês vão achar interessante essa forma que eu arranjei. Então, vamos lá. Foi mais ou menos há uns 7 dias, pessoal, que eu vi essa mulher no consultório, de 32 anos. Ela chegou lá e contou essa história, que ela estava malhando. Na hora que ela estava fazendo o exercício de desenvolvimento, ela apagou. E aí, quando ela acordou, ela disse que as pessoas estavam ali em volta, que ela tinha ficado, as pessoas disseram para ela que ela tinha ficado pouquíssimo tempo apagada, tipo coisa de poucos segundos, e ela tinha se sentido normal quando voltou, mas estava vendo, as coisas embaçadas. E quando ela olhava para um lado, ela via as coisas separadas, assim, uma visão dupla, né? E as pessoas observaram e disseram para ela que o olho esquerdo dela estava, olho direito? Deixa eu ver qual foi. É, olho direito. O olho direito estava desviado para fora. Beleza. É, e aí, pessoal, perdão, eu coloquei desviado para fora, mas na verdade era fraco na movimentação para fora. Ele estava desviado para dentro. Isso não vai ter tanta importância aqui, não? Mais ou menos. Mas então ele estava desviado para dentro, viu? Ignorem para fora. Porque é justamente o músculo que faria com que ele fosse para fora, que era o abducente, estava enfraquecido, não estava funcionando direito, né? Mas ok. Heitor, só um Aí ela minutinho, foi Heitor. para Heitor, um serviço de pronto atendimento e lá realizaram uma tomografia de crânio, que ela disse que foi sem contraste e tal. Ela na consulta. Heitor, Uhum. Mestre, não tá passando o slide, cara. isso, exatamente, eu ia comentar. É. Tenta colocar ali na Pode tela falar. inteira, tá vendo ali? Que aí ele passa. Ou clicar naquele present ali em cima, tá vendo? Do Pode lado do falar. share. Hum. Ah, tá. Eu acho que foi o compartilhamento que ficou paralisado, né? É. Tá. Deixa eu ver o que que houve aqui. Acho que agora foi, hein? Boa. Agora foi. Beleza. Então, a ideia é que a gente responda então essas perguntas e vá vendo como as coisas se encaixam.
Então, essa moça chegou lá com essa história de. Ela tem 32 anos e teve esse apagão na hora que estava fazendo o esforço físico. Foi um apagão curto, ela ficou quieta por alguns segundos ali e depois voltou. Com uma certa rapidez, ela ligou de novo, a consciência voltou plenamente, mas ela estava com o olho direito desviado para dentro. Ela não conseguia movimentar o olho direito para fora, né? Para a região lateral. E aí foi levada para esse pronto atendimento, onde realizaram uma tomografia de crânio. Para a consulta, ela não levou a imagem, porque ela disse que não entregaram a imagem para ela. Aí é um primeiro item para eu chamar a atenção de vocês, que é uma coisa que vai estar no slide lá na frente para a gente refletir, mas, puxa, como que um serviço não entrega as imagens para um paciente? Isso é um problema. Infelizmente, é uma situação cada vez mais frequente, e vocês vão ver que nesse caso aqui pode ter feito uma grande diferença. Mas ela trouxe um laudo. E o laudo descrevia uma imagem de tomografia de crânio normal. E aí, nessa situação, eu sou obrigado a acreditar no laudo, não tenho muita outra opção. E ela tinha tido uma melhora parcial do desvio do olhar. Ela não tinha nenhuma outra doença e ela não tinha nenhum uso de medicamento. Ao exame lá na hora, ela tinha essa paresia da abdução do olho direito, então, sem ele conseguir ir para fora, ele ficava um pouco inclinado para dentro, em direção ao nariz, e ela tinha sinais leves de piramidalismo. Os reflexos miotáticos eram um pouquinho mais intensos do lado esquerdo. E o reflexo cutâneo plantar do lado esquerdo era em extensão, o sinal de Babinski leve ali, mas estava aparecendo. E na hora de fazer a flexão cervical, a flexão do pescoço para frente, ela tinha um desconforto muito leve, muito discreto. Nenhuma outra alteração. Muito bem. Isso, então, traz essa ideia de a gente começar a mostrar o primeiro tipo de exame. Infelizmente, esses aqui não são os filmes do exame dela, porque ela não está com as imagens lá. Mas vamos falar sobre a tomografia de crânio, para começar aí a esquentar os tamborins. Tomografia de crânio é um método que utiliza raios-x e é como se fosse uma radiografia elevada a muitas potências, porque ela junta muitas informações de radiografias diferentes, como se assim fosse, em um ambiente computadorizado que faz a junção das imagens e gera uma imagem final que tem uma quantidade muito maior de informações do que a radiografia comum. E aqui já tem um conceito muito relevante de tomografia de crânio que eu quero que vocês percebam. Nesse lado esquerdo, a gente tem uma tomografia de crânio em cortes axiais, que significa dizer que foram feitos ao longo do eixo, como se fosse cortando o salame que você corta de maneira transversal, né? Outro nome é até corte transversal. E a gente vê que existe um pedacinho da orelha da pessoa aparecendo aqui, um pedacinho da orelha do outro lado, e existem essas setas aqui, tanto a branca quanto a outra branca, só cabeça de seta, quanto a seta preta, apontando para certas estruturas que estão na região da orelha interna e a orelha média e os ossos que estão em volta, né, a porção mastoide de osso temporal. E o que eu quero mostrar para vocês é, vocês observam que nessa imagem do lado esquerdo, praticamente não é possível discernir as nuances, os detalhes de tecido cerebral. O que aparece aqui, essencialmente, são detalhes dos ossos. Então, a gente vê que tem até as porções mais aeradas do osso temporal, da porção mastoide. Então, isso está bem mostrado aqui com as célulazinhas, né? Existem porções que estão mais escuras, que correspondem ao ar, e porções que estão mais brancas, que correspondem aos ossos em si. Agora, quando a gente vai aqui para a parte de cima da imagem, que no caso é a porção anterior da pessoa, a gente vê que o osso frontal está representado com algumas porções menos brancas, como se fossem mais cinzas por dentro. Então, essa é uma maneira de definir a imagem de tomografia que mostra com mais detalhe ossos. A gente chama isso de janela óssea. Isso é um ajuste que é feito na máquina, no aparelho, na hora de fazer o exame. Vocês estão vendo o meu cursor ou não? Beleza, ótimo. Então, vocês observam que a gente tem aqui essa porção intermediária, a porção mais espessa do osso,
tem detalhes. Enquanto deste lado direito, a gente tem uma tomografia de crânio também. É claro que ela está em outra altura, mas ela também é um corte axial ou transversal. Mas agora a gente consegue discernir vários detalhes desse tecido cerebral. Por outro lado, o que é osso está em uma espécie de pobreza de tons de cinza ou tons de branco. Está meio que um tom só de branco aqui para tudo que é osso. É porque aqui a janela está uma janela de partes moles, ou janela parenquimatosa, ou janela cerebral, assim por diante. E isso também é o ajuste que se faz lá. Então, isso já mostra para você que quando você pede uma tomografia de crânio, se você disser qual é o resumo do resumo do resumo da história clínica, você tem a chance de não passar raiva. Porque se você não falar nada da história clínica, o serviço de neuroimagem pode concluir, achar, por alguma razão, que é por causa de um trauma, e aí faz mais janelas ósseas e te entrega janelas ósseas. Você queria ver, na verdade, você tinha AVC, e você, para o AVC, o osso pouco importa, porque você quer ver é o parênquima do cérebro. Então, uma coisa para a gente já começar a perceber é que quando você pede um exame, é sim necessário que você diga ao menos pessoa de tal sexo, de tal idade, com um quadro de tal coisa. E uma hipótese de diagnóstico. Será que é tal coisa? Então, mulher, nesse caso aqui meu, por exemplo, vamos supor que eu estivesse vendo essa mulher lá, na hora que ela chegou, vinda da academia, tinha desmaiado. Eu ia dizer, mulher de 32 anos que sofreu um episódio de perda de consciência durante um esforço. Ao exame, a paresia da abdução do olho direito. Então, episódio de perda de consciência esclarecer. Pronto, isso já é uma dica, um conjunto de informações bem interessante para o colega que vai rodar o exame poder pensar em quais as janelas que ele vai fazer e assim por diante. E aqui a gente tem esse monte de estruturas que ele está colocando aqui, mas o que eu quero que vocês entendam antes de pensar nas estruturas é o que são essas cores diferentes, esses tons diferentes de branco até o preto, passando por todos os cinzas que tem no meio do caminho. Então a gente viu que o que é mais branco aqui, imaginem que é algo que tem uma densidade maior. Afinal de contas, o osso tem uma densidade maior. Já que o osso tem uma densidade maior, ele bloqueia melhor os raios X que estão tentando passar através dele. E aí, por isso, ele não deixa que o raio queime muito o filme que está do outro lado, quando o raio chega do outro lado. Isso significa que é como se o filme que a gente usa, o filme virgem de exame, fosse um filme que é todo branco, e à medida que os raios passam, eles vão torrando ali para que o filme vá ficando mais escuro. Isso também significa dizer, então, que quando o raio passa muito, por exemplo, aqui, que era só ar, que o raio passou com muita facilidade, ele queimou tudo aqui e tornou um preto. Mas existem todos os tons intermediários em que ele faz tons diferentes. Essa densidade, então, ela é uma boa maneira de a gente, é um bom termo para a gente usar para descrever os tecidos, quando a gente está falando de tomografia. Então, enquanto o osso vai ter uma densidade alta, a gente pode dizer que essa imagem, que é branca, é uma imagem hiperdensa. Muito bem. Então, imagem hiperdensa formando o osso. Por outro lado, se a gente tem essa porção bem aqui, dessas virgulinhas, que são partes dos ventrículos laterais, que são preenchidos por líquor, líquido cefalorraquidiano, que é essencialmente água. E a água tem uma densidade muito menor do que a densidade do tecido cerebral que está em volta. É natural que a água tenha uma cor mais preta. E isso é descrito como um aspecto de hipodensidade. Muito bem. E a gente tem todos os tons no meio do caminho. Quando a gente vai descrever a densidade de alguma estrutura ou de alguma lesão, em geral, a gente quer comparar aquilo, a gente usa aquilo, usa a comparação com algum outro tecido para dizer como que é aquela densidade. Então, por exemplo,
Nessa imagem aqui, o parênquima cerebral é mais denso do que o líquor. Porém, o osso também é mais denso que o líquor. Então, se eu for comparar o osso com o parênquima cerebral, vou dizer que o osso é mais denso do que o parênquima cerebral também. Muito bem. Então, a gente tem tomografia de crânio, janela óssea, janela parenquimatosa, a gente tem a noção de densidade, que é hiper ou hipodensidade, quando a gente compara com algum outro tecido do mesmo exame, vamos dizer assim, mesmo tipo de exame. E o contraste de tomografia, quando ele é utilizado, ele é um contraste que tem base de iodo. E isso significa que ele tem uma capacidade também de bloquear bastante os raios X. E isso significa que o contraste em tomografia vai aparecer como imagens hiperdensas. Então, o contraste também tem aquele aspecto mais branco. Existem algumas lesões, alguns tecidos alterados que são muito comuns na prática clínica, que é legal que a gente saiba que eles são hiperdensos em geral, então são mais brancos. Hemorragia aguda. Então, sangue que é recente aparece como mais branco. Depois de um tempo, esse branco do sangue ele vai diminuindo à medida que a hemorragia vai sendo transformada. Coágulos sanguíneos também, que tá quase no mesmo de hemorragia quando é nos primeiros momentos, mas isso vai mudando depois. Calcificações. A gente tem que lembrar que uma boa parte da densidade do próprio sangue e dos ossos tem a ver com a presença do cálcio. E, por isso, calcificações também tendem a formar imagens que são hiperdensas, ou seja, mais brancas. Enquanto as hipodensas, algumas que são muito importantes, edema. Edema aparece de maneira hipodensa. E edema aparece como resultado de muitas das alterações, das lesões em tomografias. Hidrocefalia também aparece como hipodensa. Aqui é só a gente lembrar que hidrocefalia é um acúmulo de líquor. E o líquor a gente viu que é hipodenso. O efeito de massa também pode ser hipodenso, dependendo da situação. Rafa, fica de olho se alguém tiver feito uma pergunta, você me fala aí que se for uma coisa que é para valer. E aí, tomografia de crânio a gente vai usar bastante. Em situações de trauma, então, tanto em ambiente hospitalar, mais agudo, quanto em ambientes, às vezes, subagudos, você pode usar também. E você vai pedir sem contraste, no caso do trauma. Por quê? Porque se houver sangue, se houver hemorragia relacionada ao próprio trauma, esse sangue vai aparecer lá como imagens hiperdensas. O contraste também é hiperdenso. Então, a gente não quer que o contraste é, atrapalhe a visualização de sangue. Essa é uma das maneiras de explicar por que que a gente pede, em geral, no trauma, sem contraste. AVC agudo, mesma coisa, a gente pede sem contraste. A gente não quer deixar passar se houver, por exemplo, uma hemorragia, um AVC hemorrágico. E a gente também não quer passar se houver um AVC isquêmico, mas com é, áreas hemorrágicas, e assim por diante. Hemorragias intracranianas, no geral, a gente também pede sem contraste, justamente para a gente flagrar o sangue com maior facilidade. E quando, por outro lado, a gente está pensando em lesões expansivas, lesão expansiva é um termo um pouco geral, mas que normalmente tem a ver com lesões neoplásicas, lesões infecciosas, lesões inflamatórias. E aí a gente pede com contraste, porque aqui a informação do contraste ela vai ser útil. Como que é o padrão de captação desse contraste? Como que é o aspecto da lesão sem e com o contraste? O contraste é captado de maneira periférica? Ele é captado de maneira central? É homogêneo, é heterogêneo e assim por diante. Isso pode dar muitas dicas sobre o tipo de lesão. E a angiotomografia é quando a gente usa a tecnologia da tomografia para gerar imagens de vasos sanguíneos, sejam artérias, sejam veias. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. E aí, ok, aqui não é da paciente, afinal de contas a gente não teve acesso à imagem de tomografia, mas serve para a gente ver alguns exemplos de algumas alterações. Então, aqui uma tomografia de crânio, corte axial também. Vocês veem que essas porções hipodensas aqui são também partes dos ventrículos laterais.
Mas vocês veem também que existe uma outra porção que é um pouco hipodensa nessa continuidade aqui, logo atrás dessas porções ventriculares, e também aqui na frente. Isso não é exatamente ventrículo, isso é o tecido que está perto do ventrículo, que está junto do ventrículo. E essa hipodensidade, embora não seja tão hipodensa quanto o próprio ventrículo, mas é certamente mais hipodensa do que o tecido cerebral em volta dela. E isso não é normal. Isso significa que, em conjunto com a informação de que os ventrículos em si têm um tamanho, nesse caso aqui, um pouco aumentado, significa que existe uma hidrocefalia, um acúmulo de líquor que está fazendo com que os ventrículos fiquem aumentados de tamanho. E esse aspecto hipodenso aqui tem a ver com um extravasamento de líquor em direção ao próprio tecido cerebral adjacente. Por que será que essa hidrocefalia está acontecendo? Provavelmente porque o fluxo de líquor no sistema licórico, no sistema ventricular, está prejudicado. E eis aqui o famoso sinal da seta azul, apontando qual é a causa da obstrução. Uma lesão, que aí eu posso dizer hiperdensa. Vocês devem concordar comigo que ela tem um aspecto mais esbranquiçado do que todo esse tecido em volta aqui. Então, é uma lesão de aspecto hiperdenso. Até lembra um pouco a densidade do osso aqui, né? E isso pode ser um tumor, isso pode ser um corpo infeccioso, pode ser um corpo inflamatório, mas provavelmente um tumor mesmo. Aqui a gente tem a marcação da hipodensidade, mas que eu já tinha comentado aqui. Muito bem. E nesse slide a gente tem uma coisa muito interessante, que são 3 momentos de uma lesão isquêmica. Então, aqui muito útil para quem Professor, deixa eu está só te cortar rapidinho antes de você seguir. Desculpa interromper. sem problema, Naquela outra manda. imagem lá, valeria a pena, no caso, para ver a lesão, então pedir o contraste? Espetacular pergunta, maravilhosa. Sim, aqui certamente valeria a pena ter pedido com contraste, e até ouso falar que talvez essa imagem da esquerda tenha sido com contraste, porque talvez esse aspecto um pouco heterogêneo, ligeiramente heterogêneo que tem aqui, dá para a gente ver, ele possa ter relação com uma captação heterogênea de contraste. Então, se tiver vindo sem contraste, o próximo passo poderia ser, se você não tiver acesso a uma imagem por ressonância, pedir a tomografia com contraste, mas talvez esse aqui já seja. E sim, esse é um ótimo exemplo. Muito bem. Tá vendo? Esse que é o espírito, pessoal. Podem interromper para perguntar, porque todo mundo aproveita. E aí, olhando para esses cortes, que são também, então, tomografias de crânio, cortes axiais, nessa primeira, vocês percebem, se olharem com bastante fé, o seguinte: vamos comparar um lado com o outro. Quando a gente estiver com dúvida, a gente sempre vai comparar um lado com o outro, porque quase sempre isso vai ajudar pra caramba. Então vamos primeiro olhar para o lado normal. Nesse lado normal, vocês veem que existe uma espécie de um conjunto de tons um pouco mais claros, um pouco mais densos, densidade um pouquinho aumentada, fazendo um certo contorno desses giros cerebrais, definindo os sulcos. E esses sulcos estão definidos com uma certa clareza, com uma certa nitidez. Quando a gente passa para o tecido correspondente a esse aqui, só que desse lado, a gente percebe que essa heterogeneidade aqui que definia bem os contornos desses giros não está presente da mesma forma. É como se ela tivesse um pouco borrada. É como se tivesse um pouco menos heterogêneo, um pouco mais homogêneo. E o próprio desenho dos sulcos não está tão bem definido quanto estava desse lado aqui. Só aqui embaixo que está mais perto do normal, mas nessa parte aqui está um pouco menos definido. E é claro, aqui a gente está olhando uma imagem de uma pessoa, o que nos leva a uma outra reflexão que vai estar no slide lá na frente, mas eu não aguento falar, eu não aguento esperar. A gente sempre tem que ter em mente o quadro clínico da pessoa. A gente não vai pegar imagens avulsas. Nem o neuroradiologista faz isso. O que que a gente vai fazer? Então, pessoal, resistam à tentação de fazer diagnóstico de exame. Isso aí não existe, não.
O que existe é você saber o quadro clínico, uma história clínica, uma avaliação clínica de um paciente e adicionar informação de imagem ao seu quadro. Então, a imagem é um pedaço da coisa. E é por isso que, sem o quadro clínico conhecido, talvez grande parte dos colegas deixaria isso aqui passar. E talvez até dissesse, não, isso aqui é uma imagem normal. Porém, sabendo do quadro clínico, é muito maior a chance de o colega olhar isso aqui e poder fazer um diagnóstico de um AVC, por exemplo, desde a primeira vez, desde o primeiro momento. E isso pode ser muito importante, porque talvez nesse horário aqui, dessa imagem, seja um horário que ainda está em tempo de trombólise, por exemplo, para não precisar esperar chegar para essa segunda fase. E aqui nessa segunda fase a gente vê que as coisas já estão bem mais complicadas, porque esse tecido todo está gravemente sofrido. Vocês veem que o aspecto de densidade dele mudou pra caramba. E vocês veem como a lesão é grande, né? Uma lesão extensa. Pega uma parte enorme aqui. Isso é tudo território de artéria cerebral média. E aí fica até nítido qual é o fim da lesão, né? Onde está a borda dela, em comparação com o tecido sadio em volta. Mas aqui a gente ainda tem uma situação que vocês percebem que o tamanho do tecido está um pouquinho maior, eu digo do tecido machucado, né? O tecido lesado. Se a gente compara o tecido lesado aqui com as bordas que a gente consegue inferir desse tecido lesado aqui no comecinho da lesão, a gente percebe que ele já cresceu um pouquinho de tamanho, mas não está ainda uma coisa incrivelmente grande. Já é suficiente, contudo, para empurrar um pouco do tecido adjacente normal para lá, para o outro lado. E é por isso que esse ventrículo aqui, esse pedaço do ventrículo aqui, aparece menor do que esse pedaço aqui. Ele foi empurrado para lá pela lesão. É o que a gente chama de efeito de massa. Então, o efeito de massa é isso de empurrar. Outra coisa curiosa, o famoso desvio da linha média. Então, a linha média que está passando aqui, vocês conseguem perceber que ela está ligeiramente desviada para o lado de lá, para esse lado aqui. É ligeiro esse desvio, não é grande coisa. Mas, quando passa um pouco mais de tempo, meu amigo, aí olha só o que acontece. Várias coisas novas acontecem aqui. O edema que foi se acumulando, que tinha começado aqui e que aqui cresceu bastante, esse edema está se juntando ao tecido que já estava aumentando de tamanho. E além disso, a gente ainda tem uns fios, umas linhas, umas rajas hiperdensas aqui dentro da grande lesão hipodensa. Então, uma maneira de descrever seria uma grande lesão hipodensa com áreas hiperdensas de permeio. Essas áreas hiperdensas são sangue. Então, são áreas de transformação hemorrágica desse AVC que é isquêmico em sua origem. E é muito comum. Uma lesão grande, então, nem se fala. O tecido sangra, né? Depois de machucado. E aqui o efeito de massa é muito mais relevante. Ele é tão relevante que ele chega a apagar, obliterar os ventrículos de um lado. Isso aqui provavelmente é uma situação em que, clinicamente, a pessoa vai estar bem mais grave ainda do que estava aqui no começo. Porque, em geral, esses efeitos de massa muito intensos, eles causam alterações do nível de consciência e são situações em que a pessoa pode até correr risco de morrer. Às vezes até tem que fazer uma cirurgia para descompressão, fazer tirar um pedaço, né, do osso para que esse tecido todo possa sair, possa crescer sem afetar o tecido normal adjacente. Muito bem. Então, são três fases da mesma lesão isquêmica, e aqui a gente já aprende que a lesão isquêmica pode ter transformação hemorrágica, que existe o efeito de massa, que vai crescendo com o tempo. O pico dele no AVC é no terceiro dia, em geral. E outra coisa legal para vocês saberem, essa, esse corte axial, eu quero que vocês sempre olhem, isso serve tanto para tomografia quanto para ressonância, como se fosse a pessoa com os pés indo em sua direção, como se fossem os pés saindo da tela. Então, como ela está deitada de barriga para cima, a gente pode dizer que essa porção aqui, que está na parte de cima da tela,
é a porção anterior da pessoa. Então, aqui está um lado e aqui está o outro. E aqui embaixo está a porção posterior. Mas como os pés estão saindo da tela em sua direção, o que aparece aqui como lado esquerdo na tela, na verdade, é o lado direito do paciente. O que aparece aqui no lado direito da tela é o lado esquerdo do paciente. Então, esse AVC aqui, por exemplo, ele foi no hemisfério direito do paciente. Direito do paciente. E aí, ok. Um outro exemplo aqui, nesse caso, é de uma hemorragia. Aí eu coloquei uma outra vinheta clínica que eu tirei da minha cabeça, só para tentar, porque eu peguei isso aqui de um livro, então não tinha lá o caso clínico descrito, então eu inventei. Uma mulher de 48 anos, que é tabagista, hipertensa e usuária de cocaína. Eu fiz aqui tudo para deixar as artérias dela bem frágeis. E ela teve um quadro clínico do que a gente chama de cefaleia entrovoada, que é a pior cefaleia da vida da pessoa e que chega ao pico de intensidade que é insuportável em menos de uma hora. Em seguida, ela teve uma crise epiléptica e não voltou direito da crise, já ficou rebaixada. E aí foi levada ao hospital e lá realizaram a tomografia de crânio sem contraste. E eis que apareceu essa lesão grande, hiperdensa. Também aparece uma área hiperdensa aqui e uma bem aqui. Vocês observam que ela está ocupando o espaço do ventrículo. Desse lado, ocupa o ventrículo inteiro, pelo menos essa porção dele, o corno posterior do ventrículo lateral esquerdo do paciente, que é o direito na tela. E desse lado tem um pouquinho também de sangue aqui, que é essa área hiperdensa também, ocupando uma parte do ventrículo, do corno posterior do ventrículo lateral, no caso direito. E essa porção que está ocupada aqui também em parte por sangue, que é também lesão hiperdensa, é uma porção do corno anterior do ventrículo lateral esquerdo do paciente, e aqui o corno anterior do ventrículo lateral direito. Muito bem. Aqui parte do terceiro ventrículo, inclusive. E aqui uma lembrança rápida para a gente ter uma ideia de como é o sistema ventricular. É um sistema super sofisticado de tubos e cavidades que tem vários pontos de conexão entre a porção externa do sistema nervoso central. Então, veja, eu falei sistema nervoso central, então isso inclui o encéfalo e a medula espinhal. Então, as porções externas de encéfalo e medula espinhal se comunicam com as porções internas também. Então, tanto o cérebro tem os ventrículos, que aparecem em várias visões aqui em azul, quanto a medula espinhal, que não está aqui nesse slide, mas ela também tem um canal central da medula, que leva líquor. Então, na verdade, essa porção aqui do finalzinho do encéfalo, ela se continua com a porção do canal central da medula nervosa. E aí, isso aqui vai ser bacana, a gente vai vendo sempre nas próximas aulas de neurorádio, a gente vai ter várias ainda, que a gente vai, muitas vezes, conseguir se orientar em relação a qual nível de estrutura, quais são as estruturas que estão ali mais importantes, com base na localização do sistema ventricular, né, do sistema licórico. E aqui mais um exemplo de tomografia sendo utilizada. Aqui eu também inventei essa história hoje, um homem mais começa a ser idoso. Aqui para o pessoal da neuropsicogeriatria que está aqui hoje, olha só. Imagina que você recebe aquele idosinho muito ativo, treinou boxe a vida inteira, e aí há uns 2 dias ele treinou um treino mais animado, teve um sparring mais violento lá, e aí ele teve um rebaixamento de nível de consciência. Quando é levado ao hospital, aparece essa imagem, a imagem por tomografia do crânio, corte axial ou transversal, que mostra uma lesão hiperdensa em formato de lente. Isso aqui parece uma lente, e é hiperdenso, né? Tem até um branco parecido com o do osso que está junto. Então, é uma lesão muito sugestiva, bastante, quase patognomônica, de uma hemorragia. E aí é curioso que, nesse caso, você vê que o sangue está contido dentro desse espaço em forma de lente. Para conter esse sangue,
tem que ter uma espécie de barreira bem poderosa. Uma barreira poderosa, assim, para conter o sangue dessa forma, tem que ser uma barreira que tenha uma consistência alta, uma coisa dura. Quem é assim? A meninge mais externa, a dura mater. Então, a gente pode dizer que esse sangue aqui está provavelmente externo à dura mater, a dura mater provavelmente está contornando aqui, e, portanto, a gente pode suspeitar de um hematoma epidural. E agora que a gente fez essa passadinha rápida sobre noções de tomografia, a gente volta para o caso da nossa paciente lá, que a gente tinha visto, e eu pensei então naquele momento, ok, a gente tem essa moça de 32 anos que teve episódio de perda de consciência, a paresia da abdução ocular à direita e tem os sinais piramidais leves à esquerda. Ela tem um laudo de tomografia normal, eu vou ter que acreditar nesse laudo porque eu não tenho imagem comigo, então eu tenho que considerar pelo menos duas questões aqui. A primeira hipótese é que tenha sido uma lesão pequena no tronco encefálico. Uma lesão pequena no tronco encefálico, ela pode, às vezes, passar batida em imagem de tomografia. Vocês devem ter percebido que a tomografia, ela não tem uma nitidez muito grande para o tronco encefálico. Puxa, eu não coloquei corte com tronco encefálico. Ah, aqui tem um pouquinho. Tem um pouquinho de cerebelo. A questão é que essa região mais posterior em tomografia, quando é um pouquinho mais caudal do que esse corte que está aqui, a gente vai ver que o tronco encefálico começa a aparecer e ele fica também um pouco nessa porção mais posterior. E isso é uma região do crânio que a gente chama de fossa posterior. O que ocorre é que a fossa posterior, ela é mostrada com menos nitidez em tomografia. Então, se a pessoa tiver uma lesão pequena em fossa posterior, às vezes ela passa batida em tomografia. E aí eu pensei, eu preciso olhar esse tronco encefálico de perto, já que houve esse relato da tomografia normal. Aí, por isso, eu pedi a imagem por ressonância magnética do crânio, ou do encéfalo. A imagem por ressonância magnética tende a mostrar o tronco encefálico com mais nitidez. E aí a gente consegue muitas vezes, sim, enxergar os detalhezinhos. Por que que eu pedi, nesse caso, com contraste, essa imagem por ressonância do cérebro dela? Porque uma das minhas possibilidades para lesão pequena, em alguém de 32 anos, é menos provável que tenha sido um AVC isquêmico. Então, dentre as lesões pequenas de tronco agudas em uma pessoa de 32 anos previamente rígida, eu vou pensar em doença desmelinizante como uma das principais possibilidades, que é um tipo de doença que é em grande medida inflamatória e que afeta especialmente a mielina e que tende a afetar pessoas nessa faixa de idade. E aí, ok, pedi a imagem com contraste. Ela realizou. Pois ela volta com a imagem e me entrega o laudo da ressonância. E aí, o laudo tinha descrição toda rica lá de uma imagem normal. E aí ela e a mãe que já tinha vindo de outro estado quando soube da história, já tinha pousado aqui, já estava junto com ela, elas duas estavam até quase comemorando, né? Poxa, doutor, tá tudo bem aí, né? O laudo tá dizendo que tá tudo normal, né? Aí eu perguntei, e os filmes, estão com vocês? Ah, sim, estão aqui, doutor. E elas me entregaram, dessa vez, essa clínica entregou os filmes impressos. Mas observem, o laudo descrevia uma imagem normal. Quando eu peguei o filme para olhar, eu encontrei esses aspectos aqui. Não se preocupem, ele vai voltar esse slide aqui. Eu estou colocando só para vocês olharem. Eu ainda não vou descrever o que está aqui, porque eu vou ensinar vocês a reconhecer as coisas e aí vai aparecer de novo e aí vocês vão enxergar bem.
Mas isso aqui é uma imagem por ressonância, né? E quando eu vi isso aqui, eu percebi que eu precisava ir atrás de outra solução, que, na verdade, o laudo não tinha descrito o que eu estava vendo aqui. É claro que eu fotografei isso aqui e também compartilhei com pelo menos um colega para confirmar se eu não estava enxergando pelo em ovo, né? Falei, olha, sou só eu que estou vendo essa alteração aqui? Aí os colegas disseram, não, é isso mesmo, a gente também está vendo. Aí, então tudo bem. Ok, vamos manter esse mistério só por alguns minutos. Então, a ressonância magnética do crânio, ela utiliza não mais raios-x, ela utiliza um campo magnético. E esse campo magnético, ele é feito mais ou menos assim. A máquina emite um campo com uma certa intensidade de campo, que é medida em Tesla, e quando a máquina faz isso, ela faz com que as moléculas de água do tecido se realinhem, se realinhem em uma certa orientação. Muito bem. De repente, esse campo é desligado. Pá. Na hora que o campo é desligado, pá, essas moléculas, não mais sofrendo a influência do campo, vão voltando para as orientações que elas estavam tendo antes desse campo aparecer. Esse tempo que leva para a molécula voltar, ele não é um tempo instantâneo. É um tempo que é muito rápido, é claro, para nós, mas que a máquina consegue registrar e observa que existem momentos diferentes ao longo desse tempo e a máquina consegue captar informações em mais de um momento desse tempo. É por isso que a gente tem esse termo T1 e T2. É o primeiro tempo de registro e o segundo tempo de registro dentro desse tempo que é super curto para a gente, mas que a máquina capta, de volta das moléculas de água para a orientação que elas tinham antes do campo aparecer. Muito bem. A máquina pega essas informações e, através de programação com equações malucas que eu não sei por onde vão, ainda bem que tem gente que gosta mais disso ainda, que é o pessoal da radiologia, o pessoal da física médica e assim por diante, eles programam a máquina para gerar as imagens baseadas nessas informações. E aí, quando a gente olha uma imagem ponderada, e aí é esse o termo, ponderada, uma imagem por ressonância ponderada em T1, ponderada em T2, ponderada em flare. Então são as ponderações. Então vamos primeiro falar de T1, né? T1 é o feijão com arroz. T1 é um aspecto de imagem que é muito parecido com o aspecto de uma peça anatômica que você viu na faculdade nos primeiros anos. É nessa peça de T1, nessa imagem de T1, que a gente vê que a substância cinzenta é mais cinzenta e a substância branca é mais branca. Então, é um aspecto mais parecido mesmo com a peça anatômica. O que é líquor, que a gente está reconhecendo aqui já, a porção do ventrículo, que a gente já tinha aprendido na tomografia agora há pouco, também aparece com a cor mais preta. Só que aqui a gente não está falando de densidade, como a gente falava na tomografia. Porque aqui não é uma questão de raio-x. Então, como é que a gente faz para descrever? A gente usa o termo intensidade de sinal. Então, o sinal, quando ele é mais intenso, ele é mais brilhoso ou mais branco. Quando o sinal é menos intenso, ele é mais preto. Então, olha que interessante. A mesma estrutura, se você observa em uma ponderação T1, ela tem, por exemplo, esse líquor aparecendo com hipossinal, que é mais preto. Mas o mesmo líquor aparece aqui nessa outra ponderação que a gente vai já aprender, que é a T2, em um aspecto mais branco, que é um hipersinal, ou sinal aumentado, enquanto aqui é sinal diminuído. E isso é uma maneira de pensar que é claramente diferente da maneira de pensar da tomografia. Então, de certa forma, na ressonância, é como se a gente pudesse brincar um pouco mais com essas
nuances de tons de cinza, branco, preto e afins para estudar os tecidos. E é por isso que ela consegue trazer uma quantidade maior de informações, em geral, quando a gente está falando de parênquima. Para ossos é muito parecido, mas para parênquima, de fato, a ressonância tende a ser mais interessante. E aí, ok, no T1 vocês perceberam que substância cinzenta é cinza, substância branca é branca, o líquor é preto. Ou substância cinzenta tem um sinal intermediário, a substância branca tem um sinal um pouco maior e o líquor tem um sinal menor. Enquanto nessa segunda ponderação, que é a T2, a gente tem uma espécie de inversão completa em comparação com T1 para esse tipo de tecido que a gente viu até agora, que são o líquor, ele é com sinal aumentado, então ele é mais branco. E aí você já vê uma coisa, nossa, aqui eu consigo ver o líquor em volta do cérebro. E isso aparece com uma facilidade, já que ele está branco, maior do que a facilidade com que eu conseguia ver aqui na T1. Por quê? Em T1, o líquor é preto, só que as meninges têm uma porção que é preta também. Então, eu não sei aqui em T1 o que que é líquor, o que que é meninge. Já aqui no T2, eu consigo ver que o líquor, ele é branco, mas a meninge tem algumas porções que são pretas, com hipossinal. Então, eu consigo separar líquor de meninge de maneira mais fácil no T2. Então, aí você já vê uma utilidade do T2, é definir onde está o líquor, onde tem líquor. Aqui a gente está com uma imagem normal, beleza, mas pode ser que isso seja útil se houver algum líquor a mais ou a menos que a gente queira ver. Muito bem. O que mais que tem invertido é que no T2, o que é substância cinzenta aparece, na verdade, menos cinza, mais clara, mais branca, e o que é substância branca da peça anatômica aparece aqui mais cinza. Então, observem que isso é uma relação de substância cinzenta versus substância branca que é invertida em comparação com o T1 e em comparação com a peça anatômica. Por isso esse aspecto mais cinza escuro desses feixes de substância branca. Muito bem. E aí, imaginem o seguinte, que a gente pudesse pegar essa imagem T2 e a gente pudesse diminuir, suprimir, apagar, em grande medida, o sinal desse líquor. Alguém fez isso para testar o que ia acontecer. E ele encontrou uma coisa útil também, que é essa imagem aqui, que está em terceiro lugar, que é a famosa imagem flare. Observem que nela, o que era líquor branco em T2 não está mais branco. Voltou a ter um sinal diminuído, um hipossinal. Nisso, ele é análogo ao que a gente vê em T1. Mas a analogia meio que para por aí, porque a relação invertida entre substância cinzenta e substância branca aqui no flare é a mesma que existe no T2. Mas o flare, ele tem uma vantagem em relação a alguns tipos de lesão. Ele traz informações de maneira mais sensível e às vezes mais específica, em comparação com o T1 e em comparação com o próprio T2. Porque qual é o problema do T2? Se tiver uma lesão que esteja próxima da densidade. Opa, ó, eu quase que eu errei, falei densidade. Se tiver uma lesão que tem uma intensidade de sinal próxima da intensidade de sinal do líquor, ela pode ficar misturada, parecida, e eu não ver direito. Por isso que fizeram esse recurso computacional de atenuar o sinal do líquor, do T2, gerando flare. Então, o flare consegue me mostrar lesões parenquimatosas com um pouco mais de facilidade, com um pouco mais de nitidez, e isso é muito útil. Beleza. Então, essas são as três ponderações fundamentais de uma imagem de ressonância magnética. Essa aqui é um par, né, uma dobradinha de outras ponderações que são especialmente úteis quando a gente está buscando o sinal de lesão aguda, especialmente lesão isquêmica aguda, ou quando a gente está buscando o sinal de lesão inflamatória. Porque o que acontece é que é uma ponderação que é talhada para mostrar com sinal aumentado o que for uma
mudança na textura do tecido, de tal forma que as moléculas de água do tecido tenham uma mudança no padrão de difusão. Como assim? Lembram que os tecidos, e o cérebro não é diferente, eles têm uma espécie de regulação de movimentação de água, porque as membranas são semipermeáveis, então os tecidos em geral conseguem regular até onde a água vai, a partir de onde a água não vai mais. Então, o espaço em que as moléculas de água podem se difundir em um tecido sadio é um espaço previsível, controlado, delimitado. Porém, quando o tecido é lesado, esse controle se perde, especialmente quando é uma lesão aguda, especialmente quando é isquêmica ou inflamatória. E aí, quando isso acontece, a área lesada, de certa forma, se torna um grande parque de diversões para aquelas moléculas de água que estão por ali. Já que não tem mais controle, elas passam a se difundir de maneira mais ampliada. E é isso que essa ponderação de difusão mostra. Quando tem aumento do sinal, a difusão está, então, modificada. Porém, isso pode acontecer às vezes como uma espécie de artefato, que é uma informação equivocada, né? Pode vir o que parece ser um aumento de sinal, mas por outra razão que não é patológica, algum artefato. Ok. Para isso, criaram essa espécie de imagem negativa da imagem de difusão, que é o coeficiente de difusão aparente, ADC, em inglês. E aí, o pessoal sempre usa o termo mapa de ADC. Então, quando a gente quer ver se uma imagem de hipersinal aqui na difusão, brilhou a difusão? Brilhou. Mas, e aí, apareceu no ADC? Ou apareceu no mapa de ADC? Tem correspondência no mapa de ADC? É se no mapa de ADC existe o hipossinal correspondente. Se existe o hipossinal correspondente, é porque, de fato, é uma alteração da difusão e, de fato, é uma lesão, não é um artefato. Beleza. O que eu falei aqui, então, a questão da ponderação de difusão e a função do mapa de ADC e a sugestão de vocês terem calma quando virem o sinal brilhando a difusão, e aí tem que conferir se tem a correspondência no mapa de ADC. E aqui eu vou mostrar para vocês uma sequência um pouco específica, que a gente chama de gradiente eco, spin eco, DWI, tem nomes diferentes. Pô, mas de onde vem esses nomes? Por que os nomes são diferentes? É uma ótima pergunta para se pensar. É porque esses são termos comerciais. Cada empresa que cria as máquinas e cria as programações e cria os protocolos, ela cria também esses sistemas e ela dá um nome comercial, patenteado até às vezes. Então, tem alguns que são mais frequentes no mercado e a gente acaba ouvindo falar mais deles. Ok, aqui a gente vê nesse quadrante uma imagem por tomografia. Inclusive, é aquela imagem, se eu não me engano, está muito parecida. Se não for aquela, é muito parecida daquela imagem de tomografia de sangramento que a gente viu quando estava passando o olho nas tomografias. Tem uma hiperdensidade aqui, que a gente está falando de tomografia. E aí, será que essa hiperdensidade é sangue mesmo? E se ela for um tumor e não for sangue? É para isso que serve esse conjunto de ponderações de ressonância, que são esses outros três aqui, são todas ponderações de ressonância que vão mostrar se isso aqui tem aspecto de sangue ou não. E aí, o que a gente vê é que nessa ponderação aqui, que é um T1, a gente não consegue definir bem se isso aqui é sangue ou se é um tecido de outra natureza. Olha que interessante. Então, aqui, a tomografia mostra um aspecto compatível com sangue, mas a ressonância em T1 não mostra um aspecto obviamente compatível com sangue. Porém, quando a gente usa outras ponderações, aí aqui tem, essa aqui já é
uma T1 um pouco modificada, e essa aqui é um. Ah, não, perdão, esse aqui é um T2. Olha só, eu ia falando besteira de novo. Essa aqui que está na letra C, ela é um T2. Por que que ela não é um T1? Por que que quando eu falei agora há pouco que ela era T1, eu me equivoquei? Porque o líquor aqui está com um sinal aumentado, está branco. E em T1, o líquor, ele é escuro, aqui, ó, certo? Então aqui é um T2. E nessa ponderação T2, essa mesma lesão aparece com um aspecto de hipossinal. E aí, esse hipossinal, ele não é inequívoco de sangue em T2. Ele poderia ainda ser um outro tipo de tecido. E é aí que finalmente entra esse grupo de sequências novas, que tem esses nomes comerciais, e que consegue definir com clareza se isso aqui é sangue, certo? O que eles fazem para diferenciar isso aí é que eles juntam a informação da tecnologia de ressonância magnética com informação de pulsos de radiofrequência. Olha que doideira. E aí, alguns dos nomes comerciais aqui, ó, SWI, Fiesta e assim por diante. E aqui a gente tem algumas informações muito úteis sobre o que que vai aparecer com qual tipo de sinal em T1 e em T2. Alguns a gente já viu, mas vamos lá. Osso denso. Em T1 aparece com sinal baixo e em T2 também. Então, para osso, T1 e T2 vão aparecer mais preto, né? Sinal baixo. Gordura. Aqui em T1, sinal aumentado. E T2 perde um pouco de sinal, ou seja, fica um pouco mais escuro em comparação com T1. Mas não necessariamente fica aquele escurão das galáxias, não. Água e líquido cérebroespinhal. Vai ter um sinal baixo no T1, foi o que a gente viu lá nos ventrículos, mais escuro, preto, e no T2 bem alto, mais para branco. Hemorragia. Aí olha só aqui que é um problema. E isso vai ter a ver demais com o que a gente vai ver no próximo slide, que é o que a gente viu no slide lá no comecinho das ressonâncias. E o que me fez pifar na hora que eu estava ali, pifar no bom sentido, né? Me fez fritar ali, pensando, cara, como é que eu vou fazer e tal. Mas vamos já chegar lá. É que o aspecto é variável dependendo do estágio de decomposição da hemoglobina, tanto em T1 quanto em T2. E a questão da substância cinzenta e branca, que vai ter no T1 um aspecto de sinal maior na substância branca e menor na cinzenta, e isso é invertido no T2 e no flare. Agora, pessoal, a gente vai voltar para olhar aqui. Que ponderação é essa? Essa é uma ponderação que você pode dizer, estou em dúvida, porque eu não sei se é um flare ou um T2. Uai, mas por que essa dúvida? Uai, professor, aqui eu estou vendo que junto dos sulcos está aparecendo um sinal aumentado aqui, como se fosse T2, já que o T2 tem o líquor aumentado, o sinal aumentado do líquor, mas aqui na porção mais anterior tem áreas que seriam de líquor que estão com sinal diminuído. Então, é como se fosse nesse pedaço aqui ela é um flare, e nesse restante aqui ela está se comportando como se fosse T2. Uma coisa parecida acontece aqui. Pô, mas por que isso aqui não é T1? Porque aqui o que é substância cinzenta está com um sinal mais claro, um sinal maior, está mais esbranquiçado. E o que é substância branca está com um sinal mais escuro, um sinal menos intenso. Ok. Eu, já sabendo que isso aqui era para ser um flare, né? Era um flare, estava lá no filme também. Quando eu vi isso aqui, eu falei, isso aqui definitivamente não está normal. São alterações de sinal que aparecem nessas porções dos sulcos, portanto, entre os giros, um sinal aumentado nessas porções posteriores, mas também aqui até em porções intermediárias, até anteriores mesmo, em mais de um corte e tal, então isso não era artefato. E aí que vem um item, pessoal, que olha para você, ó, pra você ver, como diz lá em Minas. Esse é o filme da paciente,
uma imagem por ressonância, cujo laudo estava dizendo que estava tudo normal. Então, se essa paciente não tivesse com esses filmes na mão, eu ia ter que acreditar no laudo. E isso poderia, talvez, custar a vida da paciente nesse caso. Esse caso é dramático por causa disso. Mas eu já tranquilizo vocês que isso aqui no ambulatório é bem raro, certo? Mas eu achei legal trazer por essa carga dramática, porque dá uma sacudida na gente, né? Para nossa sorte, esse tipo de situação geralmente vai para o hospital, não para o consultório. Porque essa paciente estava muito bem obrigada, assim, no geral, né? O olho estava melhorando, não tinha desmaiado de novo, né? Tava tudo meio que tranquilo. Aí eu fui raciocinar, beleza. Eu enxerguei, não estava no lado meu, eu enxerguei as áreas de Percinal nos subcerebrais no FLAIR. São porções meníngeas. Aí eu fiquei agora num dilema. Será que isso, na verdade, então, é uma hemorragia subaracnoide, que é uma coisa que eu sou obrigado a pensar pela história clínica? Ah, olha aqui, mais uma vez, a história clínica. O exame neurológico tinha, talvez vocês se lembrem, uma ligeira sensação de desconforto quando a gente fazia a flexão do pescoço. Isso, a gente pode dizer que é um componente, genericamente falando, de meningismo. E o meningismo é um tipo de alteração que pode acontecer com qualquer irritação meníngea. Não importa a origem da irritação meníngea, seja sangramento, seja infecção, e assim por diante. Por isso eu coloquei como hipóteses hemorragia subaracnoide espontânea. Subaracnoide é uma porção da meninge também, viu? Meningite viral, outra. E aqui qual é o dilema? É que se eu penso em uma hemorragia subaracnoide, eu tenho pressa. Eu tenho muita pressa. Se eu penso em meningite viral, eu também tenho pressa, só que é uma pressa um pouco menos tensa, porque em geral o prognóstico da meningite viral tende a ser mais tranquilo. E aqui eu não posso mentir para vocês que eu suspeitei, é claro, de hemorragia subaracnoide em primeiro lugar, né? Porque em geral a meningite viral não traz sintomas tão súbitos como o paciente teve. E nessa hora aqui eu fiquei com uma mistura de frustração, raiva e angústia, porque eu pensei, putz, se eu tivesse visto aquela primeira imagem da tomografia de todas, que veio, que ela trouxe só o laudo, que era normal, talvez exista lá nessa imagem de tomografia alguma área de hiperdensidade, que seria já o sangue dela aparecendo, certo? Mas eu não pude ver. Beleza. Como a paciente estava estável, não tinha acesso a serviço de urgência neurológica, não ia ter acesso. E aí eu pensei, para eu conseguir convencer um serviço a colocá-la para dentro, eu tenho que dar um rumo. E eu estava muito suspeitando com muita força da hemorragia subaracnoide, né? Então eu solicitei, falei para ela e para a mãe, vocês têm que correr para fazer isso aqui ontem. Eu até, na verdade, conversei com o serviço de imagem e falei, por favor, passa essa mulher na frente de todo mundo e assim que tiver alguma coisa, liga para mim. E aí tava tudo certo, só que a paciente lá na hora resolveu ir fazer em outro lugar. E aí eu quase tenho um filho. Mas ok, a paciente foi fazer em outro lugar. E aí eu fiquei na oração, né? E aí eu pedi uma angiotomografia arterial encefálica, porque ia ser mais rápido de fazer, mais fácil de ela ter acesso à angiotomografia, em vez de angiorressonância, por exemplo. Para vasos, as duas são muito próximas na qualidade, então aí realmente meio que tanto faz. E aí eu sabia, eu tinha acesso ao local onde ela faria como angiotomografia, que foi onde eu pude preparar para ela passar na frente de todo mundo. E aí, beleza. Isso leva a gente a fazer uma pequena reflexão. Isso aqui não é da paciente, certo? Mas eu mostro para vocês uma situação de uma. Aqui tem uma tomografia de crânio, né? Corte axial, que tem áreas de hiperdensidade que estão ocupando espaços que são espaços licóricos e que também são espaços meníngeos. Então, são espaços em que geralmente o sangue vai se distribuir quando existe uma hemorragia subaracnoide espontânea.
E é o caso aqui. Aqui é um caso de hemorragia subaracnoide espontânea. E desse caso, fez-se um estudo das artérias e aí encontraram essa imagem que é típica de um aneurisma. Aqui é um aneurisma bem grande. Aqui no corte axial da angiotomografia arterial, ele aparece com esse aspecto, e no corte sagital da mesma angiotomografia arterial, ele também aparece aqui, ó, bolona. Ok. E eis que, antes de mostrar da paciente, isso aqui também não é da paciente ainda, é só para mostrar que um outro uso muito comum da angiotomografia é quando vai, às vezes, estudar uma situação de um AVC isquêmico. Então, aqui é uma tomografia comum, né? E aparece essa área hiperdensa justamente na porção da artéria cerebral média, que é o chamado sinal da corda, que é um sinal do coágulo. Aqui é um AVC isquêmico superagudo. O coágulo está sendo mostrado aqui, na verdade. Ó. E aí, o fluxo que está prejudicado na região que vem depois do coágulo está mostrado aqui na a angiotomografia, porque tem o preenchimento da artéria aqui, pá, de repente ele para. Então aqui deve estar o coágulo, no lugar dessa bola verde. Que o sangue vem até aqui, pá, para. E quando fazem aqui já é um estudo de angiografia por subtração digital, que é um procedimento invasivo, em que usam um catéter, que vai sendo progredido até chegar à região, e aí injeta um contraste é, próximo e tal. E aí aqui dá para ver que o sangue também flui até o momento em que ele para. Então também é a situação de uma isquemia. Que não tem nada a ver com o paciente, eu trouxe para só mostrar um uso comum. Agora sim, voltando para a nossa paciente. Ah, então a angiotomografia tem as informações da tomografia, mas aí o pessoal programa para rodar as informações para reconstruir a anatomia dos vasos sanguíneos. Ela pode ser arterial, ela pode ser venosa, ela pode ser encefálica ou intracraniana, ou ela pode ser cervical, porque às vezes a gente quer estudar as artérias do pescoço, e aí a gente pode usar essa tecnologia também, e são exames diferentes. Então, uma coisa é a angiotomografia arterial cervical, que aí eles vão estudar carótidas vertebrais e tal, e outra é a angiotomografia arterial intracraniana. Beleza. A venosa é especialmente útil quando a gente está investigando trombose venosa. E a arterial, quando a gente está investigando situações de AVC isquêmico ou AVC hemorrágico. E por isso, aqui, pensando na hemorragia da paciente, eu pedi a arterial. E essa é a informação que eu tive agora à tarde. Olha só, é o laudo, e aí ela não tinha imagem. Ela mandou isso aqui que ela entrou, o pessoal da clínica enviou. Não é à toa, o pessoal da clínica enviou, e eu fui atrás da paciente hoje e tal, e tive contato, e ela enviou isso para mim. Olha o que ele descreve. Vamos pegar aqui o que ele chamou de opinião aqui. Lobulação com orientação posterior e inferior, então uma coisa que cresce para trás e para baixo, no segmento comunicante da carótida interna direita, podendo corresponder a aneurisma. É um aneurisma. Sinais de hemorragia subaracnoide na alta convexidade encefálica. Então, o colega está vendo aquelas áreas de hiperdensidade lá na tomografia, que eu não ficaria surpreso se já estivesse presente já lá na primeira tomografia de todas. Aparente discreto realce no interior de sulcos adjacentes parietais, podendo corresponder a engurgitamento de vasos piais ou realce leptomeníngeo. O estudo licórico pode fornecer informações adicionais. Isso aqui não vai ser necessário porque a gente está diante de uma hemorragia subaracnoide. Mas, se viesse sem o aneurisma, eu ia ter como próximo passo uma punção lombar para poder retirar líquor e estudar o líquor, né? Mas não vai ser preciso. E aí, com essa informação, eu já
redigir um relatório curto, encaminhando para a unidade de neurocirurgia do hospital de base, que recebe paciente aqui em Brasília, com urgência. E falei, vai para lá para o hospital e só pega uma muda de roupa e vai direto para o hospital agora. E no caminho de você indo, você vai receber no celular o meu relatório para você enviar lá, para você mostrar lá para o pessoal da neurocirurgia. Quando o pessoal da neurocirurgia receber isso aqui, a paciente chega lá andando, só com o olhinho para dentro, com essa investigação feita, eles vão dizer, cara, sensacional, porque eles vão poder operar a paciente sem ela ter, tipo, dado uma morrida antes, né? Porque o que acontece, pessoal, é que realmente essas hemorragias subaracnoides, elas são muito graves, muito, muito, muito graves. Elas têm uma letalidade altíssima e assim por diante. Então, quando a gente tem uma oportunidade como essa, isso aqui, cara, é uma vez a cada alguns anos que isso aparece assim no consultório. Geralmente, esse paciente vai ter uma melhora, vai deixando para lá, e aí vai ter depois a catástrofe, né? Que é o evento mesmo de perda de consciência e tal, entra em coma, e geralmente a catástrofe fica uma coisa que não tem mais o que fazer. Ah, eu vou mostrar ainda, eu tinha feito como um brinde, peraí, deixa eu só interromper e voltar. Hoje mais cedo, alguém perguntou no grupo e eu falei, ah, eu vou colocar a resposta no, num slide na aula e tal. Vamos ver se dá certo. Deu certo exatamente como eu queria, mas vai dar de maneira parecida. Que é isso aqui. Eu achei legal colocar, pessoal, porque isso aqui é uma pergunta super frequente no grupo, então é bom que vocês já ganhem tempo. É muito comum vocês receberem esse tipo de laudo de ressonância magnética do cérebro, especialmente em situações de investigação de declínio cognitivo. E aí o colega descreve focos de alteração de sinal na substância branca periventricular e dos hemisférios cerebrais, fasecas, que é a classificação, vai dizer ou um, ou dois, ou três, sem efeito expansivo ou difusão restrita. Ou seja, não tem efeito de massa, são lesões pequenas, não tem alteração ou difusão, não é lesão aguda. E isso aqui são aqueles pontinhos claros que aparecem no flare. E aí, as pessoas não sabem o que fazer com essa informação. E aí a resposta é: qual a utilidade dessa informação? A resposta é: depende. De quê? Do quadro clínico, do exame que você faz. É por isso que um laudo desse aqui, sem uma avaliação clínica, não serve geralmente para nada. Então a gente tem que ter em mente qual é, tá, declínio cognitivo, beleza. Já começa a ajudar. Mas esse declínio cognitivo começou quando? Como ele vem se comportando? Quais são os domínios cognitivos que estão mais afetados? Tem perda de autonomia ou não? Tem sinais piramidais? E assim por diante. Aí você já vai talhando melhor. Às vezes, essa alteração que faz ECAS 2 pode, por exemplo, ser compatível com uma hipótese de declínio cognitivo vascular. É uma possibilidade, mas nem sempre. Às vezes, esse fazer aqui, essa microangiopatia está de gaiata e a questão é outra. Então, acho que é mais ou menos isso aí. Dúvidas, angústias, emoções. Alguém com alguma dúvida aí, a hora é agora, hein? Muito boa aula, doutor. Que bom que vocês Ô, gostaram, Heitor, pessoal. E aí, assim, não passem vontade, perguntem e tal. Vocês veem que. hum, Parabéns pela aula, cara, excelente. Muito obrigado, são os casos clínicos muito relevantes para gente. Pô, a tua paciência de começar lá do começo e trazer para um nível tão avançado assim, construindo conhecimento, literalmente tijolinho por tijolinho. Tá, muito obrigado aqui, eu aprendi e cresci muito contigo. Eu vou inclusive rever a aula. Cara, aqui o pessoal só elogio. Andiara, Tayane, Caio, Alexander,
Cristiane, só elogio aqui para ti. Muito obrigado, viu, cara, por essa aula. Bacana, bacana, cara. Fico feliz, muito bom. Espero que a gente consiga reproduzir essas coisas, de fazer aulas bacanas assim, em todos os temas aí. Para quem está com a gente, pessoal, então a gente vai ter mais aulas de neurorádio também, sempre baseando em casos clínicos, né? Legal, pô, o formato ficou bacana, né? Porque aí prende o nosso interesse, né? Não fica uma coisa etérea, avulsa, aleatória. E é legal, e isso faz sentido com a vida real mesmo, porque vocês veem que a radiologia, ela só é útil incorporada no nosso quadro, que é da avaliação clínica. Bom, e pessoal, olha, vocês estão vendo que a Psix está crescendo bastante, e esse crescimento é graças a vocês. Vocês percebem que nós, os professores, a Isso gente mesmo. se esforça para trazer para vocês assuntos do dia a dia, da nossa prática clínica. Tudo que foi falado aqui é importante para todo mundo. E o Heitor ele está aqui somando muito com a gente, com a nossa equipe, e o Heitor vai chefiar a pós-graduação de neuropsiquiatria. Aí essa aí vai ser eu e ele, né, Heitor? Oh, yes, cara. Pô, vai ser muito legal. Nossa, eu tô E animadíssimo, cara. Vai ser muito divertido. e vai ser a primeira do Brasil, não existe nenhuma pós de neuropsiquiatria, tá joia? Nenhuma pós de neuropsiquiatria, vai ser a primeira do país. A gente está vendo agora um mestrado, Heitor, mestrado em neurociências. Tá? A gente está vendo essa possibilidade, como é que a gente consegue ou não, mas após neuropsiquiatria a gente já tem um registro. Pessoal, vou pedir para vocês, assim, duas coisas aqui hoje que tem tudo a ver com a nossa aula. Primeira coisa, a gente tem a pós neuropsicogeriatria com o Heitor também, focado em pacientes idosos, que, assim, está sendo maravilhosa, né, Heitor? Agora a gente está entrando no módulo transtornos do movimento, e eu mesmo estou assistindo todas as aulas, tá? Então, façam a pós neuropsicogeriatria, e também ajuda a gente, cara. O nosso trabalho é um trabalho honesto. Vocês vão estar ajudando os colegas médicos de vocês que querem trazer melhorias para a carreira, tá? Ajuda a gente, por favor. Passa o meu telefone para o pessoal, indica a nossa pós-neuropsicogeriatria, nossa pós-psiquiatria. Ajuda a gente na pós-neuropsiquiatria. Pode não conseguir fazer agora, mas passa para algum amigo seu, que algum amigo seu vai fazer e vai ajudar a gente. É só isso que a gente pede para vocês. Só que vocês falem bem do nosso trabalho, tá? Bom, esse é o primeiro aviso. E semana que vem a gente tem a discussão de casos, eu e o Rô, dia 22, tá? Eu e o Rô vamos conversar com vocês sobre casos da neuropsicogeriatria, tá joia? E eu espero que todos participem. Já tem até os casos ali que o pessoal me mandou. Bom, turma, vamos encerrar, tá tarde. Novamente agradecer você, Heitor, pela aula maravilhosa. Agradecer a presença de todo mundo. E vamos que vamos. Estamos crescendo muito juntos e não vamos parar, turma. Vocês veem que é necessário um estudo. Vocês têm que aprender o que a gente ensina aqui e aplicar no consultório de vocês. Vocês têm a minha palavra que vai ser um sucesso. Quanto mais vocês entregarem para as pessoas, quanto mais vocês resolverem problemas, mais vocês vão ter em troca, tá? Então aprendam primeiro a adquirir conhecimento para depois melhorar a prática clínica e depois, né, receber o retorno condizente com quanto estudou. O que vai predizer o futuro de vocês é quanto vocês estudam. E o Heitor estudou muito, né, Heitor? Vocês viram aqui, né, como esse cara Rapaz, estuda. ainda estudo um bocado, todo dia. Eu também, tá? Turma, boa noite, viu? Até semana que vem. Obrigado, viu, Heitor? Obrigado aí pela aula, cara. Maravilhoso. Valeu, pessoal. Brigadão, cara. Maravilha. Tudo de bom. Boa noite.